Olá, crianças do segundo e terceiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje chegamos na nossa aula de arte número 5. E para a nossa aula de hoje, a gente vai precisar do nosso caderno de desenho ou as folhas que vocês tiverem disponíveis em casa. Importante vocês terem hoje o lápis de cor, a gente vai usar bastante, ou os outros materiais que vocês tiverem. E lembra daquele espelhinho que a gente usou na aula passada? A gente vai precisar dele de novo. Vou dar um tempinho para vocês irem atrás dos materiais e a gente já começa. Vamos lá então? Tudo pronto? Hoje nós vamos conversar sobre cor, sobre as cores que estão à nossa volta. Já repararam quantas são? Muitas, né? E vocês sabiam que para a gente perceber as cores, a gente precisa da luz? Sem a luz a gente não percebe cor alguma. Quando eu era criança, eu tinha um cobertor todinho vermelho. E um dia eu me lembro que a minha mãe chegou no meu quarto, me cobriu, apagou a luz e por algum motivo eu abri os olhos e levei um susto. O meu cobertor vermelho estava cinza. Como assim? Alguém roubou a cor do meu cobertor? Levantei rapidinho, acendi a luz. Ufa, ele continuava vermelho. Mas aí que eu percebi, olha que legal, a gente precisa da luz para perceber as cores. Façam isso na casa de vocês. Peguem algum objeto, alguma coisa que vocês tenham que é colorida e experimentem apagar a luz e perceber esse objeto. Vocês vão ver a diferença na percepção das cores. Então, uma coisa bem importante para vocês entenderem, para toda cor que a gente percebe, a gente precisa ter a luz. E sabe que os artistas que a gente vem vendo nesses tempos todos, e todos os artistas que se tornam grandes artistas, eles estudam muito sobre a cor. Tem muitas coisas para estudar sobre a cor. O que a gente vai ver hoje aqui é um pedacinho do que os artistas estudam para conhecer as cores. Vamos lá? É uma aventura. Todas as cores que a gente conhece partem das 3 cores que a gente chama de primárias, as primeiras cores, que são essas cores aqui. O amarelo, o azul ciano, que a gente chama, vamos chamá-lo de azul, e o magenta. Essa cor magenta foi surpresa para muita gente, não é verdade? Lá no lápis de cor de vocês, a cor mais próxima que chega do magenta é o vermelho. Então, se vocês pegarem os lápis de cor de vocês, o vermelho, o azul e o amarelo, vocês vão ter as 3 cores primárias. Lembram que muitos artistas já trabalharam com essas cores. O Mondrian, por exemplo, lembram dele? Muito bem. Com a mistura dessas cores, a gente vai ter as outras cores que a gente conhece. Por exemplo, se eu misturar o amarelo com o azul, o que eu vou ter? O verde. Se eu misturar o amarelo com o magenta, eu vou ter um laranja, um tom quase vermelho. Se eu misturar esse magenta com o azul, eu vou ter o violeta. Olha que legal! Agora vocês imaginem o artista pegando essas 3 cores, colocando na sua paleta. Você sabe o que é uma paleta? É esse objeto aqui, ó. A paleta do artista. Quando ele coloca essas cores na paleta e ele vai misturando as cores, ele vai percebendo que ele consegue criar novos tons, novas cores, e é uma coisa muito legal. Lembra que eu falei da mistura das cores? Quando vocês pegarem o lápis de cor de vocês, vocês não vão ter lá, por exemplo, o verde claro e o verde escuro? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Para fazer esses 2 tons de verde, o que acontece?
Eu vou ter que colocar mais amarelo para fazer um verde claro, ou vou ter que colocar mais azul para fazer um verde escuro. Não é interessante isso? Então essas misturas vão acontecendo e o artista vai estudando e vai percebendo as possibilidades de mistura que ele pode fazer. Legal, né? E assim ele vai criando as novas cores. Se ele for misturando as outras cores, ele vai tendo novas cores e assim ele pode pegar as cores de tudo que existe à nossa volta da pintura que ele fizer. Muito bem. A gente vai pensar também que se ele consegue fazer esses tons de cores, essas diferenças de cores, ele pode também expressar coisas a partir dessas cores. Vocês sabiam que tem artistas que fazem quadros muito detalhados apenas usando uma cor? Já vamos conhecer. E sabiam que essas cores também transmitem sensações pra gente? Tem cores que nos passam muitas mensagens. Vamos conhecer um trabalho do artista Pablo Picasso. Olha que legal. Esse trabalho é todo feito na cor azul. Olha que bacana. O que ele fez com a cor azul? Ele explorou as possibilidades de tons desse azul para fazer toda uma cena, né? O nome desse quadro se chama A Tragédia, então a gente já percebe que é um quadro meio triste, né? Passa uma mensagem bem triste pra gente. Só que ao escolher essas cores, nesses tons de azul, ele também está transmitindo essa tristeza pra gente. Ele transmite até uma sensação de frio. Eu consigo perceber até um vento gelado passando pelos personagens. Vocês conseguem perceber isso? Interessante, né? E olha só as diferenças de tonalidades que ele conseguiu só utilizando a cor azul. Como é que ele faz isso? Com as misturas que ele vai fazendo lá na paleta dele. Interessante, né? Essa fase do Picasso se chama fase azul. Ele pintou muitos quadros com a tinta azul. E todos eles tinham essa ideia de passar essa tristeza, essa frieza com as cores frias, porque realmente ele estava passando uma fase muito difícil na vida dele. Era a cor que expressava a tristeza que ele estava sentindo. E muitos quadros mesmo ele pintou nessa fase azul. Justamente explorando as tonalidades da cor azul. Bonito, né? Ele é um quadro triste, mas é um quadro bonito, né? A gente mergulha nas diferenças de azul. Olha quantos azuis a gente consegue perceber aqui, né? Até que o Picasso se apaixonou por uma moça e entrou na fase rosa. Aí tudo ficou mais feliz, mais alegre. E ele foi pintando quadros com cores mais divertidas, digamos assim, as cores mais alegres. E aí é uma outra coisa para a gente aprender. Quando a gente usa num quadro os tons mais azulados ou os mais esverdeados, a gente diz que são cores frias, porque realmente eles passam essa sensação para a gente. Essa frieza, essa calma, traz uma introspecção, traz uma coisa mais para dentro da gente. Quando a gente usa um amarelo, o amarelo é uma cor luminosa, né? Tem a ver com sol, com luz. Quando a gente coloca os amarelos, os vermelhos, os laranjas, a gente está chamando essas cores de cores quentes, porque são cores animadas, cores que lembram fogo, que lembram calor. Então tem a ver a gente usar cores frias para um sentimento um pouquinho mais solitário, mais triste, e as cores quentes para uma coisa mais alegre, uma coisa mais divertida. Querem ver uma coisa? O Matisse é um outro artista que explorou a qualidade das cores. Só que vocês estão vendo aqui que tem muito vermelho nesse quadro, bastante vermelho, bastante cores quentes também. Mas ele busca aqui um equilíbrio, ele equilibra, ele dá uma parada. Opa, tá muito quente esse quadro, tá muito agitado. Quando ele coloca os azuis, quando ele coloca lá no fundo verde, ele dá uma acalmada nas cores. Então isso é outra coisa que o artista estuda. Como é que uma cor fica perto da outra? E como é que elas fazem uma parecer mais que a outra? Como é que elas reagem na tela, né? Então isso é bacana, os artistas estudam o efeito da cor nos seus trabalhos. Esse trabalho aqui se chama Harmonia em Vermelho. Então vocês já perceberam que ele usou bastante a cor vermelha, né? Na mesa, na parede, na cadeira. Mas junto com essa cor vermelha, ele coloca tanto cores quentes quanto cores frias. Bonito esse quadro, né?
Olha que bacana. Mas o Matisse explorou isso também nos retratos, olha só. Ele retratou a esposa dele, essa aqui é a Madame Matisse. Reparem nas cores que ele colocou no rosto dela. Tem até uma grande mancha verde, esverdeada ali. Mas não é um verde puro, é um verde misturado, é um verde mais que ele explora o amarelo. Olha as cores que ele coloca ao fundo. Percebem a diferença? O que ele vai fazendo? Ele vai estudando as possibilidades da cor e qual cor que ele coloca para destacar mais o rosto da Madame Matisse. No outro lado ali, ele retratou um gato. Olha que lindo esse quadro, o gato brincando com os peixes vermelhos. Aqui a gente tem bastante cores quentes, não tem? Muitas cores quentes. Que ele acalma, que ele equilibra colocando lá o azul na mesa, o verde na natureza. Aliás, gravem isso, o verde é uma cor bastante calmante, uma cor muito boa, né? Por isso que a gente tem que ter contato com a natureza, ter contato com o verde, é uma cor bem bacana pra gente também. Muito bem. Então, nesses quadros, a gente percebe o uso da cor. A cor e a importância da cor no nosso dia a dia, no nosso jeito de ser, nas roupas que a gente escolhe, tudo isso tem a ver com a cor. Agora eu quero mostrar para vocês outra artista e a influência das cores na vida dela. O nome dela era Frida Kahlo, vocês já devem ter ouvido falar sobre ela. A Frida era uma artista mexicana e as cores em volta dela já faziam parte da vida, do crescimento, da infância e se tornaram parte da pintura dela também. Ela teve uma história muito triste. A professora Deia vai contar direitinho depois para vocês. Mas ela sofreu um acidente muito grave e a dor fazia parte da vida dela o tempo todo. Mas ela desanimou? Nada disso. Ela continuou em frente e a cor foi uma grande aliada no trabalho dela. Deixa eu mostrar para vocês aqui 3 fotos dela. 3 momentos diferentes dela. Vocês já estão vendo que ela era uma pessoa bem colorida. No vestir, no arrumar o cabelo, ela gostava muito de flores. E são trajes típicos do México também. Então isso ela vai trazer, essas cores da roupa, essas cores do entorno dela, ela vai trazer para o trabalho dela, para os autorretratos que ela vai fazer. Porque o autorretratar-se, lembra que a gente já falou na outra aula? A gente pode colocar muito da gente mesmo na hora de pintar e na hora de desenhar. Foi o que a Frida fez. Nesses momentos aqui, ó, vocês podem ver a roupa que ela usa, os trajes típicos que ela tá usando, o colorido do fundo. Reparem que tem muitas flores e muitas cores muito intensas, muito vivas. Lembra que eu falei que ela sofreu um acidente e ela passou a vida inteira com muita dor? Em alguns momentos da vida, ela tinha que fazer cirurgias, muitas cirurgias ela fez. E depois da cirurgia, ela tinha que colocar gesso no corpo dela, para ela ficar paradinha e conseguir controlar a coluna dela, porque ela sentia muitas dores. E esse gesso para ela era uma tela em branco. Olha o que ela fez. Cada vez que ela colocava um gesso novo, ela pintava nesse gesso. Para ela, aquilo era uma oportunidade de pintar. Como é que ela fazia isso? Desde que ela sofreu o acidente e ela tinha essa vontade de pintar, o pai dela fez uma estrutura que ela conseguia pintar deitada, porque ela não conseguia se levantar. E assim ela foi trabalhando com a arte dela, foi superando a dor e foi colocando todo esse colorido na expressão do trabalho dela. Olha que bacana esse autorretrato. O nome desse trabalho é Autorretrato com Macaco e Papagaio. Olha só que interessante, ela já colocou aí 2 coisas que ela gostava muito. Reparem que ao fundo ela coloca a natureza, folhas, folhagens, num colorido bem bacana. O verde, o próprio verde que ela coloca é um verde mais amarelado, né? Um verde mais quente. Ela vai misturando essas cores com a paleta de tinta que ela tinha. E ela coloca coisas que ela gosta. Lembra que a gente falou? No autorretrato a gente pode se retratar com coisas que a gente gosta. Ela colocou o macaco e o papagaio. Olha que bacana. Já nesse outro autorretrato, ela deu o nome de A Moldura. O que é uma moldura? É o trabalho que a gente coloca em volta da imagem. E essa moldura é uma moldura muito especial, porque é uma moldura
com flores, flores típicas do México, flores típicas das festividades mexicanas. E olhem as cores, a predominância de cores. Qual que é a cor que aparece mais? A cor que vocês mais identificam? Cores bem intensas, bem fortes. E tem muito vermelho, amarelo e o azul ali para dar uma acalmada. Que cores são essas? As cores primárias. Olha que bacana. Só que ela trabalha com tons diferentes. E aqui ela se colocou no meio dessa moldura. Então são formas de trabalhar o autorretrato. Agora eu vou convidar a professora Déia e ela vai explicar para vocês um pouquinho mais da história da Frida Kahlo e ela vai ter um desafio para vocês fazerem. Vamos lá? Olá, crianças! Tudo bem? Prontos para mais uma atividade? Eu sou a professora Déia e vou acompanhar vocês nessa aventura. Magdalena Carmen Frida Kahlo e Calderón, ou simplesmente Frida Kahlo. Aquela pintora mexicana, sim, que nasceu numa casa azul. Ela era filha de um fotógrafo alemão. O pai dela era alemão e a mãe dela, ela era de origem indígena espanhola. Diferente dos artistas que vocês já conheceram, como o Poti, o Kandinsky e o Paul Klee, que desde criança eles desenhavam. Com a Frida foi diferente. Ela, quando criança, ela não se interessava muito pela pintura, apesar da arte fazer parte da vida dela, porque o pai tinha um ateliê e ele pintava. Lá pelos 18 anos, ela foi para uma escola preparatória na cidade do México e nessa escola ela teve aula de modelagem, pintura e conheceu as técnicas da gravura com um artista da época. E nessa mesma época, um pouco mais para frente, ela sofreu um acidente. Enquanto ela estava se deslocando pela cidade em um bonde, um caminhão bateu nesse bonde e foi muito feio, uma batida muito forte. E ela se machucou gravemente. Ficou muito tempo no hospital, teve que fazer várias cirurgias, muitas cirurgias, e a parte mais prejudicada do seu corpo foi a coluna. Então o pai dela, para não deixar que a filha passasse por aquela longa recuperação sem fazer nada, ele adaptou um espelho acima da cama dela, para ela poder ficar se vendo, e pegou o cavalete de pintura, que é um lugar onde os artistas apoiam a tela para pintar, e adaptou aquele cavalete para ele ficar preso na cama, numa estrutura em que, como ela estava deitada, ela ficasse olhando nessa posição. E ali ela começou a pintar. E com o cavalete, as tintas e pincéis do seu pai, Frida começou a pintar a si mesma e descobriu nela uma grande artista. E representava com cores vibrantes todo o seu processo de recuperação. E o resultado foi maravilhoso. Depois que ela se recuperou, sabe o que ela fez? Ela pegou os quadros que ela pintou enquanto estava de cama e levou para o Diego dizer se a pintura dela era boa ou não. Diego já era um artista conhecido. Ele pintava, ganhava dinheiro com a própria arte. E Frida não, ninguém conhecia a Frida. Ele falou que a pintura dela era bem diferente. Não era uma pintura assim comum. Ela tinha algo de especial. E Diego e Frida acabaram se casando. Ela se casou com Diego, ela teve uma vida de artista. Frida, então, ela representou sua própria vida. A própria vida com aquelas cores que eram muito comuns, eram muito características do folclore mexicano. Ela começou a expor
Então falavam que a arte dela era mais surrealista. E o que é surrealista? É quando o foco principal, a parte principal da arte é o sonho, a imaginação. Mas Frida discordava. Pensavam que eu era uma surrealista. Eu não era. Nunca pintei sonhos. Pintava a minha própria realidade. Agora que vocês já conheceram um pouquinho da vida de Frida Kahlo, vamos imaginar essa época em que ela viveu ali presa a uma cama e se descobriu artista. Vamos parar para pensar? Num momento tão difícil, que quando a gente tem uma gripe, tem uma dor de garganta, que a gente tem um machucado, que fica difícil da gente se locomover, da gente andar, da gente pular, da gente brincar, da gente ir na casa de quem a gente quer. Bom, é só pensar agora, nessa quarentena. Nós ficamos irritados, ficamos tristes porque a gente não pode ir no parque, a gente não pode ir em um shopping, a gente não pode visitar a avó, a gente não pode ir na casa dos amigos, a gente não pode ir para a escola, que é um lugar que a gente corre, que a gente brinca, que a gente tem tantos amigos. Isso já nos irrita, não é mesmo? Imagina para Frida ficar presa numa cama por tantos meses e com dor. E ela, ao invés de ficar lá calada, sofrendo, reclamando da vida, o que ela fez? Ela foi forte. E ela se descobriu artista ali, naquele momento difícil. Será que, como foi para a Frida fazer todo esse processo de pintar deitada num cavalete? É uma posição bem diferente. A gente, quando vai pintar, a gente se coloca numa cadeira, ou então em pé, e a gente tem, assim, movimentação com o corpo, com os braços, e a gente se vira para lá, a gente se vira para cá, e a gente lava o pincel, a gente levanta, a gente vai ao banheiro se quiser, a gente vai lá fazer um lanchinho e volta. A Frida não, ela ficava presa ali, ela tinha que pintar naquele espaço, naquele lugar, naquela posição. Vamos viver uma experiência parecida com a da Frida? Calma. Essa experiência vai ser bem interessante. Para isso, você vai precisar de papel, qualquer tipo de papel. Você vai precisar de lápis, lápis de cor, lápis de cera. Se você tiver tinta também, tá valendo. Se você tiver tinta, pincel, pode usar. Também, sabe aquele espelho que vocês usaram na aula passada? Então, a gente vai precisar dele também. Nós vamos encontrar um móvel da nossa casa e nós vamos nos colocar embaixo desse móvel. Pode ser uma cadeira, pode ser uma mesa, pode ser até embaixo da sua cama. Mas vamos prestar atenção para a gente ter segurança para realizar essa experiência. Então, converse com alguém da sua casa para saber qual é o melhor lugar para você se colocar nesse momento. E então nós vamos pegar o nosso papel, nossa folha de papel. Então, eu estou embaixo da mesa e eu grudo o meu papel lá em cima. Olha a posição que eu tô. Difícil, né? Diferente, né? Mas é assim que nós vamos fazer. Então, se você escolher uma cadeira, você tá deitado embaixo da cadeira e você tá olhando ali pro fundo da cadeira. É ali que você vai colocar o seu papel e dar um jeitinho de colocar o seu espelho, ou então pede alguém para segurar. Mas uma fita crepe, se o seu espelho é pequenininho, você cola ele ali, tá bom? E se for na mesa, você pode ficar sentado ou deitado. Depende de como você se sentir melhor. Mas tem que ser o papel na parte de cima. E o espelhinho também. Conversa aí com as pessoas que moram com você, os adultos, para eles auxiliarem vocês nessa organização desse material. Vamos ver como é que fica essa atividade? Eu vou experimentar para ver como é que fica. E eu acho que eu vou gostar dessa experiência. Eu adoro fazer coisas, eu adoro desafios diferentes. Vocês também gostam, né? Então vamos lá? Oi, crianças! Então eu tô aqui embaixo da minha mesa. Eu forrei aqui com cobertor, coloquei uma almofada e tô aqui deitada. É uma posição bem diferente mesmo. Agora eu vou colocar aqui em cima o meu papel e vou tentar desenhar eu mesma. Vamos ver como é que vai ficar essa experiência?
Eu também vou posicionar o meu espelho para eu poder me olhar. Vamos ver. Pronto, eu tô me vendo. Agora é hora de começar a pintar. Gente, que coisa incrível! É muito difícil desenhar assim, é muito diferente. E eu fico imaginando como foi que a Frida Kahlo pintou quadros tão lindos. Olha quanto trabalho ela teve. A sua pintura, você vai ver como é diferente. É muito, mas muito mais difícil do que a gente pensa. Mas é possível. Tanto é possível que a Frida realizou obras tão magníficas. Vamos lá, então? Viram que desafio? Vamos tentar? Se por acaso vocês não tiverem um espelhinho que consiga colocar embaixo, pelo menos se posicione numa posição e façam um outro desenho. Não perca a atividade e não perca a chance de fazer uma coisa diferente. Vamos lá? Agora o desafio é com vocês.
Então, crianças, como foi? Muito difícil? Desafio grande esse, hein?
E daí a gente consegue imaginar como foi para Frida passar por tudo isso. E como a gente se desafiando, a gente consegue fazer coisas diferentes todos os dias. Isso é muito legal. Não esqueçam de colocar a assinatura de vocês nesse trabalho e a data de hoje, muito importante, porque vocês vão entregar esse trabalho quando voltarem para a escola. Combinado? Então espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante e até a próxima aula. Tchau, tchau!